Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é do mesmo autor do Picos e Vales, que nós já fizemos uma série com 3 vídeos, o Spencer Johnson, que é também autor de 11 outros best-sellers. Depois do Picos e Vales, que eu achei fantástica a mensagem. No Picos e Vales ele mostra pra gente como é que a gente faz para sair do vale, que é quando a gente está sofrendo, que é quando a gente não está dando certo alguma coisa. E quem é que nunca está nisso? Só quem não estivesse aqui, nessa dualidade, onde tudo é dual, onde não é possível estar 100% do tempo sorrindo, nem é possível estar totalmente desesperado sempre, porque tudo passa, tudo muda. Então, nesse Picos e Vales, ele explica que a gente pode passar menos tempo no vale quando a gente não entende que a situação é pior do que é, e quando talvez a gente pensa que ela é eterna, e não é, ela é passageira. E a mesma coisa faz a gente ficar mais tempo no pico, quando a gente estando lá sabe também que não é tão grandiosa como é, porque nós estamos na esfera do relativo e a gente não se deixa levar pela arrogância. Aí ele diz que nesse caso a gente encontra aquele equilíbrio que é o que faz com que a gente possa então estar vivendo daquela forma, da melhor forma possível, como seres humanos que estamos sendo seres divinos. E aí foi depois que eu li o Picos e Vales dele que eu pensei que eu deveria então estar novamente lendo o Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu acredito que seja o primeiro best-seller dele, um dos livros mais conhecidos dele, que eu já li, mas que eu não tinha a mensagem viva na minha memória e agora eu estou amando. Então, o Quem Mexeu no Meu Queijo, ele explica que o queijo é aquilo que a gente busca, seja um relacionamento, emprego, saúde, dinheiro, o que quer que seja, e o labirinto, aonde estão ali os personagens, que são 2 ratos e 2 gnomos, é aonde a gente acredita que a gente vai encontrar o queijo. Ou seja, se a gente está buscando ser feliz, se a gente está se sentindo muito solitário, a gente acredita que um companheiro, uma companheira é que vai nos trazer essa felicidade. E é onde a gente busca. E aí, então, aqui nesse segundo, no vídeo anterior, terminou quando eles tinham perdido o queijo. Eles estavam super ali, encontraram o posto C, onde tinha queijo à vontade para todos, para os 2 ratinhos e para os 2 gnomos, mas os ratos foram percebendo que o queijo estava, à medida que eles consumiam, ele estava acabando. E eles então deixaram os tênis de corrida ali pendurado no pescoço, eles não jogaram para qualquer lugar, porque eles ficaram mais ou menos preparados para se tivessem que procurar outro queijo. Já os gnomos não, eles simplesmente deitaram e esperaram, vida leva eu, como se eles ficaram no pico ali com toda a arrogância e pensando que ele seria eterno. E aí eles, quando começaram a passar fome, porque eles não se resolviam a ir procurar, até que não sabiam nem onde tinham deixado a roupa de corrida para correr pelo labirinto, e eles queriam, de qualquer forma, eles voltavam a cada dia esperando que a injustiça que eles acreditavam que tinha sido cometida contra eles quando o queijo desapareceu fosse revista e o queijo voltasse, que assim, dessa forma, voltasse a ter queijo lá no posto C. Até que um deles, que foi o Hal, ele começou a rir dele mesmo, da situação, e decidiu que ele ia sair para procurar queijo, que se ele não fizesse o que se requeria, não ia cair do céu. Mas o Ren, que é o colega dele, não queria de jeito nenhum. Aí o Hal, nós terminamos quando o Hal, eles estavam saindo lá do posto, onde não tinha mais queijo, ele escreveu, pegou uma pedra afiada e escreveu: se você não mudar, morrerá. Ou seja, esse é um livro sobre mudanças, como nos adaptarmos às mudanças para irmos seguindo no fluxo natural da vida, e assim a gente chega lá no pico. Então vamos continuar aqui para ver. Então Hal esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando.
Hal sorriu. Sabia que Ren estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hal se perguntava: por que eu não me mexi? Fui procurar o queijo mais cedo. Olha só, gente, para ele finalmente a ficha caiu. Por que eu não me mexi? Ou seja, porque eu não fiz o que se requeria de mim. Mais tempo eu não teria passado tanta fome. Ou seja, enquanto a gente fica ali achando que a vida está sendo injusta e que nós somos coitadinhos, que nós somos vítimas, a gente só está perdendo tempo. Quando começou a entrar no labirinto, Hal olhou para o local de onde viera e se deu conta do conforto dele. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo já havia algum tempo. Hal ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à frente dele e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Olha, gente, o que você faria se não tivesse medo? Para refletir, né? Acredito que mudaria totalmente a nossa realidade. Quanta coisa a gente deixa de fazer por medo, não é? Ele refletiu sobre o que havia escrito, olhou para a direita, para a parte do labirinto em que nunca estivera e sentiu medo. Ou seja, o desconhecido amedronta, mas assim que a gente coloca a luz da coragem, da determinação ali, pronto, o medo parte. Então respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hal a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Olha, outra liçãozinha dele aqui, ó. Se ele tivesse outra chance. É por isso que a vida ela vai nos trazendo lições e se a gente não aprendeu nessa, na próxima o importante é que a gente aprenda, é que a gente leve alguma coisa, não é? É como no Picos e Vales ele diz, quando a gente está ali no vale, o que vai garantir que nós vamos ficar mais tempo no pico é aquilo que a gente aprendeu no vale, é a lição que a gente tirou daquela dor, daquele sofrimento. O sofrimento para eles nesse caso foi terem ficado sem queijo. Então o Hal esboçou um sorriso ao pensar, antes tarde do que nunca, ou seja, nós não somos perfeitos nessa dimensão, nós esquecemos, tomamos chá de esquecimento e estamos vivendo onde há luz e sombras, então a gente tem que ser também super carinhoso com a gente não pega duro com a gente pega leve com a gente, porque a gente sabe antes tarde do que nunca. A ficha vai cair de qualquer forma, é para frente, é que se anda e todo mundo vai ter que chegar lá de volta na luz. Todos nós que saímos, que chegamos aqui como pedras brutas, vamos ter que chegar lá como diamantes multifacetados, brilhando, brilhando, brilhando. Porém, cada um chega no seu momento, cada um capta quando capta. A gente tem que ser tranquilo com a gente nisso, eu acredito. Durante os dias seguintes, Hal encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até Ren e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas Hal ainda não se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava 2 para frente e 1 para trás. Eu acredito que ele está falando de passos. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta no labirinto, procurando pelo queijo, não era tão ruim quanto imaginara.
Ou seja, eu acredito que é quando a gente está se preparando assim para uma maratona, enquanto a gente está ali frio, a gente pensa, nossa, vai ser super difícil, né? Ou para correr um pouco. Mas depois que a gente está correndo é tão prazeroso, né? A gente já se esquentou e fica cada vez mais fácil, parece. Com o correr do tempo, começou a ter dúvida de que a respeito do que de si estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. E olha, o interessante é que ele está rindo, o interessante é que ele não está ali chorando pelos cantos, ele não está mais se sentindo vítima. Agora ele está vendo que é só ele que não entendeu direito, que demorou para tomar a decisão, que meteu os pés pelas mãos, mas ele já se perdoou, ele sabe que é assim, ele está agora, eu acredito que vai abrir, os caminhos vão se abrir para ele. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Ou seja, se a gente traz para a nossa realidade, digamos que que a gente esteja procurando um companheiro, uma companheira, e aí a gente, no final de semana, né, que é o dia da gente sair à caça, a gente fica em casa de pijama mesmo, de pantufa, na frente da televisão, comendo e bebendo e se lamentando. Ah, eu não tenho ninguém, eu tô solitário. Ao invés da gente se arrumar, colocar a nossa mais bonita camisa, o nosso perfume, o nosso mais bonito vestido e ir à luta, ir a campo, porque se a gente não se mostra, se a gente não procura, fica um pouco difícil. Se bem que hoje também tá caindo uma ficha aqui, não precisa mais sair, é só ir lá nos aplicativos, mas a gente precisa colocar lá, preencher tudo, colocar o nosso perfil, não sei, fazer uma foto bonita, colocar lá e ver quem é que vem e procurar, não é? A gente precisa fazer a nossa parte. Então Hal se lembrou de que Sniff e Scurry podiam seguir em frente. Ele também era capaz. Ele então lembrou-se de que se Sniff e Scurry, que são os ratos, podiam seguir em frente, então ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. A quantidade tinha diminuído pouco a pouco e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Hal agora se dava conta de que a mudança provavelmente não o teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e a anteciparia. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Ele parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. E aí, o que me ocorre é que cheirar o queijo com frequência é continuando trazendo para como se a gente estivesse procurando um companheiro, uma companheira. Então, nesse caso, a gente conseguiu, encontrou, a gente casou. Aí no início estava tudo bonitinho, a gente tomava banho todo dia, a gente era todo bonitinho ali. Depois a gente foi relaxando, a gente foi deixando, a gente foi e entra, nem dá mais um beijo, nem vê e pensa só, é um grosso, é uma chata. Então, desse jeito, a gente não está notando que o queijo está acabando, a gente não está cheirando o queijo com frequência. Acredito que é isso aí, é isso que ele está dizendo, se a gente trouxer para a nossa vida prática, né? Algum tempo depois, sem ter encontrado queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hal finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou.
teve vontade de desistir. Hal sentiu que a força física dele diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C, uma vez que Ren estava lá. Se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então ele se fez novamente a mesma pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Gente, voltando, eu gosto muito do Spencer Johnson, porque ele trabalha aí com perguntas, e perguntas a gente sabe que traz consciência. Quando a gente ali está perdido, pensando que nós somos vítimas, esquecidos por Deus, só nós sofremos, só para a gente é difícil. Se a gente fizer a pergunta, o que está certo sobre isso, qual é a verdade por trás dessa situação, a gente tem consciência que a gente não nasceu na data do nosso nascimento dessa vez. Se a gente não acredita ainda em reencarnação, aí a gente passa essa parte, não adianta, fica. Mas eu tô falando para quem acredita, como eu, então que a gente vem ali de uma caminhada muito mais antiga, que a gente fez um monte de coisa. E aí, se a gente entende um pouco das leis do universo, a gente conhece a lei da atração, a lei da causa e efeito, a lei que diz que aquilo que a gente plantou a gente colhe, então a gente entende que a gente não está sendo injustiçado, a gente não é vítima, que se aquilo está acontecendo, tem alguma razão, que Deus está permitindo um sofrimento tão grande desse, não é porque Ele não gosta da gente. Muito pelo contrário, Ele está permitindo só para que a gente aprenda e que a gente cresça. Então essa pergunta, o que está certo sobre isso, traz essa consciência. Aí fica mais fácil ficar ali no vale um pouco mais, estou falando do livro Picos e Vales, ficar ali no vale um pouco mais e assim aprender com essa lição e poder sair e subir para o pico. E aí ele está trazendo aqui nesse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, essa pergunta pela segunda vez: o que você faria se não tivesse medo? E aí, se a gente jogar essa pergunta também, o que eu faria se eu não tivesse medo? Quando o medo vier, olha aí, um jeito de acabar com o medo. O que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu faria se eu não tivesse medo? E a consciência vem. Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hal não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso das crenças assustadoras dele. Uau, ele realmente pega tudo, olha. Ele tinha medo, trazia o peso das crenças assustadoras, o peso das crenças que limitam e que seguram. E são essas crenças, eu acredito, gente, que alimentam o medo. Quando a gente acredita que Deus é ciumento e vingativo, que Ele está aí punindo mesmo, que tudo que a gente sofre é porque Deus está punindo a gente, aí e a gente pensa, se a gente segue determinados dogmas de determinada religião, que no final nós vamos ser salvos e os outros não, e a gente admite isso, então eu acredito que isso é que faz com que a gente tenha tanto medo. E o medo, ele nos tolhe, ele não nos deixa seguir em frente, o medo não deixa a gente ser lapidado e a gente não vai poder brilhar no final. Hal desejou saber se Ren havia se mexido ou se ainda estava paralisado pelos medos dele. Então se lembrou das vezes em que se sentira melhor no labirinto, quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para ele mesmo, como uma orientação que esperava que o companheiro dele seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. E aí, olha, gente, voltando, trazendo pra gente, voltando lá com o exemplo do relacionamento, aí sim, quando a gente conseguiu, mas o relacionamento não deu certo, acabou, a gente, ao invés de ficar ali tentando fazer a pessoa voltar a gostar da gente, a gente se desespera e quantas vezes a gente vê até casos que acabam em tragédia, porque um quer terminar e o outro não quer, aí é esse aqui
O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. E a pergunta que a gente faz aí novamente, o que está certo sobre isso? Como é que eu faço para transpor, para transmutar essa situação? Eu criei assim, não deu certo dessa vez. Como é que eu faço para criar diferente e encontrar agora um companheiro, uma companheira que vai seguir comigo? Que nós vamos conseguir, um tá ali sendo o equilíbrio para o outro, indo juntos. Hal olhou para o corredor escuro e teve consciência do medo dele. O que havia à frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu dele mesmo. Percebeu que os temores dele estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Olha aí, gente, ele perguntou o que ele faria se ele não tivesse medo, veio a consciência, ele seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Hal sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava a alma dele. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa dele, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Olha aí, gente, porque o medo nos aprisiona, o medo fica como aquela comparação, aquela imagem que me veio do medo como se eu tivesse assim sentado em uma cadeira, amarrado em uma cadeira, sabe aqueles filmes lá de mocinho bandido, amordaçado ali, amarrado na cadeira e alguém com um revólver segurando. É o medo, ele nos paralisa, ele não nos deixa fazer nada, ele nos proíbe, ele tolhe a nossa liberdade. E aí, quando a gente levanta da cadeira, joga, arrebenta o que está nos amarrando ali, tira a mordaça e dá um chute no medo, pronto, a gente fica livre. Hal sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu o medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Ou seja, é isso que a gente vê as crianças. Criança não tem medo, criança faz. É óbvio que inconscientemente a gente não pode agir. Há coisas mas não é medo, a gente tem que ter precaução pelas coisas que a gente sabe, a gente tem consciência de que aquilo vai nos fazer mal. Então a gente não vai chegar na borda de um labirinto e continuar e saltar, a gente sabe que aquilo vai nos fazer mal. Então, mas não é medo, é precaução, é diferente, acredito. Para tornar as coisas ainda melhores, Hal começou a pintar um quadro na mente dele. Ele se viu em grandes detalhes sentado no meio de uma pilha de todos os queijos favoritos dele, de Velveeta a Brie. Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou quanto apreciaria todos os ótimos sabores dele. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. E olha, gente, o Spencer Johnson, então, lá no livro Picos e Vales, se você não viu, eu fiz uma série, eu deixo aqui para você ver, ele fala da visão sensível, ou seja, a visualização, e aqui novamente ele está falando. Lá ele diz que nós devemos fazer essa visualização usando os nossos 5 sentidos, tocar, o toque, o tato, o olfato, o paladar. Então ele está ali sentindo o gosto dos queijos, sentindo o cheiro, a textura e tudo. E aí, desse jeito,
ele traz do mental pro real, o real que a gente acredita que seja o real. Ele atualiza aquilo que já está manifestado, ou seja, há queijo para ele manifestado, ele só precisa trazer para a realidade dele. Então ele escreveu: imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele, aquela tal da fé, pré-fé, aquilo a pré-confiança, aquilo que a Rhonda Byrne disse do agradecimento, da gratidão. A gente agradece por aquilo que a gente ainda não tem. A gente não tem exatamente porque a gente não agradeceu porque já existe, tudo que a gente consegue visualizar já está manifestado, a gente não está criando, a gente só está acessando aquilo que já existe à nossa disposição. Digamos que fosse uma vitrine assim enorme com um monte, tudo aquilo, todos os queijos que a gente queira, que a gente esteja buscando. A gente já viu que o queijo é tudo que a gente quer na vida: saúde, relacionamento, dinheiro, casa, carro, apartamento. Então, tá tudo ali na vitrine já, para que a gente possa abrir e pegar essa visualização. Quando a gente visualiza, a porta se abre e a gente pode atualizar aquilo na nossa realidade. Ou seja, imaginar-me saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. E a Rhonda Byrne diz: agradecer pelo novo queijo antes mesmo de encontrá-lo faz com que ele chegue a nós. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hal. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hal os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Ren. Começou a recuperar as forças dele. E aqui eu me lembro do exemplo que a Rhonda Byrne dá também, que ela fez a lista de desejos dela e ela disse que em 4 anos tudo caiu no colo dela. Por quê? Porque ela agradeceu. Hal entrou no posto de queijo com grande excitação, mas para a tristeza dele, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Hal decidiu ir ver se Ren estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre os próprios passos, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Ou seja, quando a vida fecha uma porta, ela está abrindo outra logo em seguida, mas enquanto a gente fica ali batendo na porta, insistindo que ela volte a abrir, porque é ali que a gente quer ficar, a gente não vê que ali na frente, aquela outra porta vai nos levar para uma realidade muito maior ainda, muito mais grandiosa. Pelo menos é isso que eu entendo do que ele está dizendo aqui. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, você admite: tá bom, foi assim, eu criei isso, tá bom, não deu certo dessa vez, vou partir para a próxima. O que está certo sobre isso? Como eu posso criar uma realidade diferente? Depois de algum tempo, Hal acertou o caminho para o posto C e encontrou Ren. Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Olha que para o amigo dele, para o Ren, a ficha está demorando a cair, ele está demorando para entender. Hal apenas balançou a cabeça desapontado e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz.
Olha aí, gente, olha ele entrando, indo mais profundo. Ele já percebeu que quando ele ficou super feliz, mesmo sem ter queijo, quando ele conseguiu se livrar do medo, ele se sentiu livre. E aqui eu acredito que talvez uma outra felicidade para ele é que às vezes a gente só faz alguma coisa se tiver alguém que faça conosco. A gente se tolhe, a gente até usa isso também como uma autossabotagem, que não tem ninguém para fazer comigo, mas isso eu não sei fazer, mas eu só tenho um neurônio, Deus deu um monte para todo mundo, só um para mim, então sozinho eu não posso. Então quando a gente entende que na verdade cada um responsável pela própria existência. Deus está com todo mundo, Deus é a centelha divina em todo mundo, mas Deus está experienciando através de cada uma experiência única, diferente. E somos, na verdade, nós estamos sozinhos, a gente vive em sociedade, é lógico, sozinho assim, mas para realizar aquilo que a gente veio fazer, o nosso plano divino para a nossa vida, nós fazemos, é óbvio que nós somos o protagonista da nossa peça teatral, mas nós temos vários coadjuvantes com a gente, mas as falas do protagonista, elas são nossas. Então, se a gente ficar esperando alguém para vir com a gente, só assim a gente vai fazer, às vezes a gente está perdendo tempo. E talvez seja isso que o Ren entendeu, que o Hal entendeu aqui. O Ren não queria vir e ele estava já conseguindo perder o medo, ele já estava conseguindo até ter prazer naquela busca solitária que ele estava fazendo pelo novo queijo. Ele pensou até, talvez, se não encontrar mais queijo, ele poderia ser feliz. Hal estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O diabo não é tão feio quanto se pinta, já ouvi esse velho deitado. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria o medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e fortalecia. Eu acredito que seja como o corpo físico mesmo. Se a gente for ficando parado, a gente enferruja. Se a gente não se movimentar todo dia, a gente enferruja. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Ou seja, é mais seguro estar agindo, é mais seguro estar se movimentando do que se acomodar. Hal sabia que o antigo modo de pensar fora afetado pelas preocupações e os medos dele. Ele costumara pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. E o Spencer Johnson diz no livro Picos e Vales, que eu já fiz que eu já mostrei para vocês, eu já fiz uma outra série com ele, foi por isso que eu decidi estar fazendo o Quem Mexeu no Meu Queijo, que é do mesmo autor. Ele já disse que quando a gente está no vale, se a gente foca só no negativo que está ali, vai ficar mais difícil sair do vale. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ele não teve tempo, durante o tempo que desejara, ele pensara mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. Por isso ele passou tanto tempo no posto C, com medo de procurar outro queijo. Então, quando a gente está no vale, quando a gente está sem queijo, quando a gente está sofrendo por alguma dessas faltas, se a gente foca no sofrimento, na falta, vem mais. A gente tem que relativizar e ir com pergunta: o que está certo sobre isso? Qual é a verdade escondida por trás dessa situação?
Não, o porquê não, porque não é bom usar para perguntas, porque se você diz, ah, por que eu sofro tanto? Aí a vida te manda mais sofrimento, ah, não está entendendo? Vou mandar mais. O porquê é uma forma negativa de fazer, uma forma que não é boa de fazer pergunta. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Ou seja, se nós estamos sabendo que nós estamos em um mundo onde nada é parado, onde nada é fixo, onde tudo muda, então a gente já está preparado para a mudança. Tudo muda, tudo muda. Hal mudara as crenças dele, começando por mudar as crenças, por abrir a mente. Pergunta também o que está certo sobre isso que me foi apresentado, esse paradigma que parece que já li, tem gente dizendo que talvez não seja exatamente isso, como o mito da caverna, as pessoas todas ali amarradas olhando sombras, tem um que decide, vai lá fora e vê que, meu Deus, tem luz, é totalmente diferente, tem luz para todo mundo, ele volta e conta e tem aqueles que não, é só aqui, vou continuar olhando ali, só naquela parede, só na sombra, amarrado aqui. Então, é o que a primeira coisa que faz com que a gente fique amarrado no vale são as crenças. Aí se a gente não mudar, não se abrir para mudar as nossas crenças, a gente leva um pouquinho mais de tempo para conseguir seguir. Ele parou para escrever na parede: velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hal ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Olha aí, gente, porque o importante é a lição que a gente tira. A gente paga o preço, como a história que a professora Lucilena conta, a gente vai lá, briga com o vendedor, porque a gente quer que ele faça um desconto, ele não faz, a gente se desgasta, se estressa, e no fim a gente paga, a gente sai, bate a porta e deixa a mercadoria no balcão. Ou seja, quando a gente paga o preço, a gente deve levar a mercadoria, que é, nesse caso, o entendimento, a compreensão de por que aquilo aconteceu. E aí, voltando para o Picos e Vales, a gente sai do vale e vai para o pico. Aí a gente sai do posto C e encontra um lugar cheio de queijo. Hal ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de um modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará e aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Tudo está amarrado nos nossos paradigmas, tudo que está nos fazendo fazer parte daqueles 5% que marcham ao som do próprio tambor, que pensam por eles próprios, ou nos faz ficar ali naqueles que estão todos na falta e na escassez, demorando muito mais tempo no vale do que deveria, se sentindo injustiçados e vítima, é só as crenças que nós acreditamos. Tudo está amarrado ali atrás nas crenças. As crenças estão nos segurando, por mais que a gente vai patinar e não vai seguir em frente. Mas quando a gente cortou as amarras com aquelas crenças, aí o voo é livre. Ele escreveu na parede: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Olha, gente, aqui eu concluo esse vídeo, que vai ser
Eu acredito, como eu disse, eu não vou dizer um número porque eu acredito que eu esqueci. Então, esse fica aqui sendo, vamos concluir aqui com essa frase: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção, e aí aquela coisa também, você abre para receber toda a ajuda necessária. Quando você decide que você vai procurar um novo queijo, eu acredito que é como a outra historinha da professora Lucilena, do príncipe franzino que decidiu que ele ia enfrentar o dragão e ia salvar a princesa. Aconteceu, por quê? Porque ele decidiu, ele escolheu essa mudança, eu vou mudar isso, ele foi, e aí o universo, aí Deus nos capacita e nos, como que fala, coloca todas as ferramentas, nos equipa para que a gente possa vencer o dragão. E aí então, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês também estejam gostando tanto dessa nova história do Spencer Johnson, que mexeu no meu queijo, que se vocês não estiverem concordando com aquilo que eu estou falando, eu estou deixando aí, estou lendo inteiro, aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês também, mas que tem muito para aprender com esse livro, assim, de forma tão simples, que parece até uma história infantil, mas que tem tudo a ver com a vida, tá bom? Eu espero que vocês entendam também, que vocês entendam até melhor do que talvez que eu falei aqui, mas que faça diferença na vida de vocês, tá bom? E eu agradeço muito por vocês terem vindo comigo até aqui e espero muito poder contar com vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau!